né? Sem dúvida. Agora, para atingir toda essa questão de melhor das competências dos procedimentos, da eficiência do serviço público na questão do TCM, senhor, como é a sua avaliação sobre o grupo técnico dos servidores do TCM, principalmente a área de fiscalização, enquanto procedimentos, trabalho, competência está no nível que se espera em termos de buscar essa questão da defesa do patrimônio público? Eu acredito o seguinte, que o fato, né, de os servidores, auditores serem servidores concursados, isso já, em regra, né, coloca uma base técnica, né, para a sua atuação, para a sua formação, e isso se traduz numa certa qualidade. O trabalho de auditoria tem um padrão de qualidade positivo, né? Ao mesmo tempo, né, os desafios todos dos tribunais de contas estão colocados para as auditorias também. Eu citaria em especial um, que é o seguinte: nesses anos recentes, essa questão do que é chamado auditoria operacional, ou seja, aquele tipo de auditoria que procura medir a qualidade do gasto público, procura aferir a qualidade das políticas públicas, isso é um grande desafio também para as auditorias. As auditorias precisam se desenvolver na sua capacitação. Por quê? Porque se trata de construir indicadores, de procurar identificar quais são os indicadores passíveis de mostrar o resultado, a qualidade do gasto público. No Brasil ainda, a questão da construção de indicadores de políticas públicas é um movimento ainda muito incipiente, de um modo geral. Então, nas auditorias, essa ideia, né, de trabalhar sistematicamente com indicadores das políticas públicas e desenvolver métodos de auditoria operacional, ou seja, aquele tipo de auditoria que vai procurar verificar o resultado do gasto público, a qualidade do serviço produzido na ponta, isso é um movimento relativamente recente dos tribunais de contas e que requer um aperfeiçoamento também das auditorias. Os tribunais de contas vêm, né, de uma trajetória anterior que era muito centrada na verificação da legalidade formal do ato administrativo ou do gasto público, né? Essa outra dimensão do gasto público, a dimensão mais qualitativa, a dimensão de resultado, isso ainda é algo que precisa ser desenvolvido. Então, um aspecto é esse. Outro aspecto da atividade de auditoria, que também a Tricom, o Movimento Nacional dos Tribunais de Contas, vem trabalhando, é a questão de incorporar métodos de inteligência investigativa no controle externo, né? Então, nós tínhamos, né, por exemplo, no controle de uma licitação. No controle de uma licitação, tradicionalmente, se verificava o seguinte: se a licitação ela seguia aqueles parâmetros da 8666, da Lei de Licitações, formalmente. Depois, né, até com os fatos que foram sendo apresentados pela imprensa, a atuação do Ministério Público e mesmo de alguns tribunais de contas, foi se vendo o seguinte, que existiam mecanismos de burla à licitação. Essa discussão agora sobre o cartel, né? Essa associação de empresas que, na verdade, se compõem, né, fazem acordos entre si e eliminam a competição na licitação. E com isso, então, por meio de cartelização, impõem preços que poderiam ser menores se houvesse, de fato, aquela competição prevista na lei. Então, nesses anos, foi se vendo o seguinte, que é importante que, no acompanhamento de uma licitação, estejamos atentos a registrar o seguinte: que empresas participaram da licitação? De que forma participaram da licitação? Existe algum denominador comum no comportamento dessas empresas que possa indicar conluio, cartel, por exemplo? Às vezes acontecia do representante legal de uma empresa ser ao mesmo tempo representante legal de outras empresas da mesma licitação. Isso é uma anomalia, isso é algo que fere a lógica do que seria a competição. Então, o tribunal registrar num banco de dados todos os comportamentos das empresas nas licitações. Um outro exemplo: às vezes ocorre o seguinte: numa licitação, uma empresa com larga tradição
de contratação com o serviço público, com a administração pública, na documentação a apresentar, cometia falhas crassas, falhas grosseiras de documentação. Então, às vezes acontecia o seguinte: 4 empresas apresentavam documentação com falhas crassas, falhas grosseiras, falhas básicas, e só uma apresentava a documentação adequadamente, e ela então era a única que era habilitada, porque as demais eram desclassificadas. Isso já deve colocar um alerta, então, de registrar o seguinte: que documentação apresentou falhas? Né? Tentar verificar o seguinte: aquela empresa com tanta tradição de licitações, é razoável que tenha cometido falhas tão elementares, né? Porque isso é um indício da possibilidade de conluio, de teatralização da licitação, de uma falsa licitação. Então, todos esses elementos, né, lidar com banco de dados, registrar em banco de dados todas as situações fáticas, todos os comportamentos das empresas licitantes que possam oferecer elementos de identificação de conluio ou de fraude à licitação, se tornou hoje necessário desenvolver uma técnica pelos tribunais de contas, que é uma técnica que envolve inteligência investigativa. Então não é mais uma técnica apenas, vamos dizer assim, jurídica formal. É uma técnica que lida com nexos lógicos que seguem essa abordagem de investigação que o Tribunal de Contas tem que ter também, né? Sim. Tudo isso, voltando à pergunta, ele coloca desafios de aperfeiçoamento das auditorias também, né? As auditorias, como há muito dinamismo, né, no setor público, as auditorias elas se veem nos tribunais de contas levadas a ter que enfrentar sempre novas questões. Então, uma das coisas que eu acho que é muito importante no trabalho do Tribunal de Contas é uma política de qualificação do seu corpo técnico permanente, né? Eu acho que, por exemplo, ter as viagens técnicas como um instrumento de qualificação, a participação dos servidores em cursos de aperfeiçoamento. Nós já temos tido alguns cursos importantes do TCU, que é um órgão que está mais avançado em algumas técnicas de auditoria. Então, ter essa postura, né, de uma qualificação e requalificação permanente, eu acho que é hoje o que está posto.